Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para os novos vídeos. Se gostou, deixe o like, coloque seus comentários e vamos em frente. Em nossa aula de hoje, nosso módulo 6, veremos classes abstratas e polimorfismo, também declaração e uso de pacotes. Então, uma pergunta: você consegue desenhar uma figura? Se eu pedir para vocês, desenhem no papel uma figura. Você pode até tomar a atitude de desenhar qualquer coisa que te vier à mente. Mas, na verdade, a pergunta certa seria: qual figura? Você precisa saber se é um círculo, se é um retângulo, se é uma cara feliz, se é uma estrelinha, enfim. Na verdade, figura é algo abstrato. Você, para desenhar, para fazer alguma coisa concreta, você precisa saber o que é essa figura. Tá? Então, vamos pensar nesse diagrama de classe. Temos aqui uma figura, as classes filhas círculo, retângulo e várias outras coisas que poderíamos colocar aqui. Tá? Então, observe, uma coisa que pode ser comum, e vamos detalhar isso nos próximos slides, seria a cor da figura. Então, poderia ser, eu tenho um círculo vermelho, eu posso ter um círculo vermelho, um retângulo vermelho, uma estrelinha vermelha. A posição X e Y, que será desenhado nesse editor gráfico, por exemplo, também pode ser definida. Agora, raio é algo específico de círculo. Altura e largura específica de retângulo, não de círculo. E assim por diante. Então, existem atributos que são comuns para as diversas classes e outros que são específicos. Então faz todo sentido o nosso tema de aula aqui, de classes abstratas. Então a classe figura no diagrama anterior, ela faz realmente sentido, pois há muitos atributos e métodos também que são comuns às demais subclasses. E o código seria bom não repetir esse código. Não faz sentido você colocar um get e set cor para o retângulo, para a estrela, para o círculo e assim por diante, bem como o atributo cor. Então, assim como posição X ou posição Y. Então, é interessante existir a classe figura para você não repetir código para os demais. Existe também um outro uso bastante importante que nós vamos ver a seguir. Então, também a presença da classe abstrata figura vai nos permitir um tratamento uniforme para os elementos de desenho num suposto editor gráfico que a gente veio a construir. Então, da mesma forma que a gente fez com gerentes, coordenadores e funcionários lá no vetor de funcionários dentro de um departamento ou de uma empresa, tá? Ou seja, dá o mesmo tratamento do primeiro ao último funcionário, seja ele comum, gerente ou coordenador, eu mando imprimir vetor índice ponto imprime. Então, se for gerente, chama imprime de gerente. Se for imprime de coordenador, chama imprime de coordenador. Se for um funcionário, imprime de funcionário. Tá? Então, seria interessante você fazer, por exemplo, no editor gráfico, você ter um vetor de figuras, por exemplo, uma implementação simples, por exemplo. Então, você não vai conseguir, como já dissemos no slide anterior, numa folha de papel ou no computador, uma figura. E como é que você vai salvar ou recuperar uma figura genérica? Não, você vai salvar, vai recuperar ou vai desenhar algo concreto, ou seja, um círculo, um retângulo, uma estrela, por exemplo. Tá? Então esse exemplo é bem característico de que figura é algo abstrato, ao contrário de um retângulo ou um círculo, por exemplo. Então como ficaria essa implementação da classe figura? Então a gente utilizaria a palavra reservada abstract, então seria public abstract class figura. Então eu colocaria aqui como protegido a pos-x e pos-y, porque eu iria utilizar esse pos-x e pos-y nas subclasses, né, nas classes filhas, assim como cor. Teríamos os gets e os sets de pos-x, pos-y e cor. Um construtor que poderíamos utilizar sem problema nenhum seria passando os parâmetros cor, posição x e posição y, que aqui está de uma forma bastante simples, né, mas poderia até ser uma coisa bastante complicada. Um código que não precisa ser levado lá para retângulo ou para círculo, tá? Pode ser reutilizado. E aí eu teria métodos abstratos, ou seja, só possuem assinatura. Observa isso. Toda figura vai ser desenhada. Aqui tem um parâmetro
que vocês ainda não conhecem, que faz parte da interface gráfica do Java. Seria você passar a tela, né, o graphics screen, né? Mas eu não tenho corpo nesse método, porque eu só vou poder desenhar uma classe, um objeto de uma classe concreta. Tá? Então eu vou desenhar um círculo, um retângulo, uma estrela. Assim como, se eu tiver um método para salvar no disco, na internet, num banco de dados, eu vou conseguir salvar algo concreto, mas eu já posso definir aqui na classe figura essas assinaturas, ou seja, eu vou usar isso. Então eu já defino uma especificação para ser implementada nas classes concretas. Então, olha só, os métodos abstratos, e aqui tem um exemplo de método abstrato, ele só vai ter assinatura, alô, veja na aula anterior a definição do que é uma assinatura, tá? E os métodos abstratos devem ser implementados para subclasses concretas. E como é que ficaria uma classe concreta círculo? Seria public class círculo extends figura. Então a classe círculo é uma classe filha de figura. Figura é uma superclasse. Figura é uma classe pai ou uma classe mãe. Tá? Então na classe círculo eu vou ter o protect int raio. Por que eu coloquei protegido? Porque eu poderia ter uma classe filha de círculo, se eu quisesse fazer um círculo com uma outra característica. Isso aí não impede. Então o uso do protected é para evitar que esse atributo seja acessado de forma indevida no seu programa de aplicação. Tá? Teria um construtor de círculo. No construtor de círculo, aí, evidentemente, eu passaria todos os parâmetros, a cor, a posição x, a posição y e o raio. Tá? E aí eu chamaria superCor x e y da classe figura. E o que é diferente, que é o raio, eu colocaria dis.raio, ou seja, o atributo raio de círculo recebe o parâmetro raio de círculo no construtor. E aí eu vou implementar os métodos concretos para cumprir o contrato. Ou seja, quando eu faço uma classe abstrata, eu defino um contrato no momento que eu coloco a assinatura. Eu digo, olha, desenha. Desenha o que é aqui? Lá na classe figura eu tenho só a assinatura, mas na classe círculo eu preciso implementar o draw, preciso implementar o salvar, preciso implementar o carregar. Tá? Então, implementar significa você ter a assinatura e ter o corpo, ou seja, no mínimo o abre e fecha chaves. Ah, mas e se eu resolver, eu não quero implementar agora? Aí a sua classe círculo teria que ser abstrata também. Aí uma classe inferior a círculo teria que implementar isso. Então, conceitos. Atenção, pessoal. Uma classe abstrata pode ter 0, 1 ou mesmo todos os seus métodos abstratos. Poderia ser feito isso. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Tem a sua utilidade. Tá? Então, aqui no caso da classe figura que nós estamos fazendo, eu tenho mais de um método abstrato. Por exemplo, o salvar, o recuperar, o ler, né, por exemplo. Teria o construtor também, que é concreto. E teria também alguns abstratos. Né? Teriam construtores e métodos concretos, assim como vários métodos abstratos. Mas existe a possibilidade de você criar uma classe abstrata com 0 métodos concretos, tá? Ou com todos abstratos. Então é possível você fazer dessa forma. Tá? Agora, atenção, se uma classe tiver pelo menos um método abstrato, ela terá que ser abstrata. Por que isso? Ora, se você vai criar uma instância de uma classe e essa classe tem um método sem corpo, como é que você vai executar essa coisa? Ou seja, você manda executar e não tem o corpo, não tem o código para ser executado, daria erro. Então, uma classe que tiver um método abstrato vai ter que ser abstrata e não pode ser instanciada. Tá? Uma classe abstrata não dá para gerar o objeto dela. Então, o método abstrato ele é um contrato, uma implementação obrigatória que é repassada a alguma subclasse, tá? Lá mais abaixo. Então, essa subclasse deverá implementar o corpo desse método, ou ela mesma terá que ser abstrata também, repassando esse contrato para uma classe mais abaixo. Uma classe abstrata não pode ser instanciada e nem ser final. Aí faz todo sentido, né? Por que uma classe abstrata não pode ser final? Bom, se uma classe abstrata não pode ser instanciada
e ao mesmo tempo fosse final, ou seja, não pode ter filhos, para que diabo serve esse negócio? Ou seja, uma classe abstrata, não pode ser instanciada e nem vai ter um contrato a ser obedecido, ou seja, não vai ter algo para ser instanciado. Então, não faz sentido você ter isso, não é permitido no Java. Vamos ver agora o conceito de polimorfismo. Observe o trecho de código abaixo. Então, eu estou colocando aqui algumas reticências para tentar caber nessa tela. Imagine que você tivesse um editor gráfico, com uma interface de usuário, janelinhas e assim por diante. Tá? Então, em algum momento desse editor gráfico, de uma forma simplificada, eu posso desenhar até 1000 figuras na tela. Então, eu criei aqui instanciei um vetor de figuras, tá? Ou seja, um vetor do tipo figura, instanciei. Então, observa, não criei nenhuma figura. Eu criei aqui 1000 posições, 1000 referências para figuras. Aí eu tenho lá um menu círculo, ou seja, tem uma opção que eu clico nesse menu, tá? Você ainda não conhece interface gráfica, mas vamos supor que ao clicar no menu, eu ativo essa função menu círculo. Aí eu faço vetor de figuras, objeto gráfico corrente, incremento, né? Recebe new círculo. Então instanciei um círculo e joguei aqui, fiz até um typecast para vetor de figuras. Nem precisa disso aqui, tá? O círculo é uma figura, portanto eu jogo esse círculo no vetor de figuras. Da mesma forma, se eu tiver um item de menu retângulo, cliquei nesse botãozinho ou nesse item de menu retângulo, instancio um retângulo e jogo nesse vetor de figuras. Tá? E tiver um método desenha, ou seja, um evento de desenhar, a tela está suja, ou você tem que desenhar isso constantemente, né? Que é assim que funciona um jogo ou um editor gráfico. O que ele vai fazer de uma forma simplificada? Você iria variando de 0 até o número de objetos gráficos corrente, né? Se tiver no momento 150 objetos gráficos, ele vai de 0 até 149 e vai fazer vetor de figuras índice i, chamar o método draw, aí vai ser o método, passando a tela, né, que é a tela gráfica para ser desenhada, e vai chamar isso. Agora, olha só, esse vetor de figuras, eu não sei porque o usuário decidiu criar as 11 primeiras figuras que ele criou foi um círculo, depois criou 2 retângulos, depois mais um monte de círculos, uma estrelinha e assim por diante. O programa, ele não sabe o que vai ser desenhado. Em tempo de compilação, ele não tem a menor ideia do que o programador vai fazer. Tá? Ele pode colocar 1000 círculos, 1000 retângulos, ou colocar variados, círculo, retângulo, estrelas, na posição que ele quiser colocar, no momento que ele quiser criar. Então, observa que esse código aqui, só em tempo de execução, que dá para você, olhando para o código, saber o que vai ser desenhado. Então, aí vem o conceito de polimorfismo. Quando você precisa executar o programa, ainda que mentalmente, tá? Para saber o método que vai ser invocado, a gente tem polimorfismo. Ou seja, eu não sei se o iésimo item de vetor de figuras é um círculo ou uma estrela. O código que vai ser gerado, o código que vai ser executado, só em tempo de execução você sabe o que vai ser desenhado. Então, quando você tem um trecho de código que apresenta um comportamento polimórfico, né, quando é que acontece isso? É quando esse trecho de código pode ser executado de múltiplas formas. Ou seja, um mesmo trecho de código, ora vai desenhar uma estrela, ora vai desenhar um círculo e assim por diante. Então, isso vem do grego, poli, muitas, morfos, formas. Tá? Então, o código gerado ele é mais flexível e ele é mais elegante, ou seja, o editor gráfico fica muito mais genérico. Então, isso é a base para a criação de plugins, ou seja, você pode adicionar tardiamente, até com o programa já compilado, módulos que você encaixa no seu programa, são compatíveis, ou seja, toda figura tem que ter lá um método para você gravar, um método para você salvar, um método para desenhar ou outra coisa que você quiser implementar. Tá? Ele se encaixa perfeitamente, então é extensível, é mais fácil de você trabalhar. E é uma forma elegante de você dar o tratamento. Você não precisa ter código do tipo if círculo desenha círculo, if retângulo desenha retângulo, ou seja, você coloca lá uma linha de código e aquilo funciona perfeitamente. Quando há sobrescrita de um método
e atribuímos um objeto de uma subclasse a uma referência da classe, vamos lá, um objeto da subclasse, a estrela, o círculo, o retângulo, a uma referência da classe. Qual a referência? O vetor de figuras. Então, se eu estou colocando lá um desenho de círculo, né, um objeto círculo, nesse vetor de figuras, o compilador gera um código para permitir o polimorfismo. Isso também é chamado de late binding, ou seja, ligação tardia, em tempo de execução da função. Tem alguns livros que, de uma forma inapropriada, dizem que sobrecarga também é polimórfico. Não, nada a ver. Sobrecarga, como o tipo dos parâmetros é diferente, ou como a quantidade de parâmetros é diferente, o compilador já sabe qual é o código que ele vai ligar. Então, gerar um código sofisticado para executar o objeto, seja ele qual for, é que tem esse late binding, é isso que é polimórfico, pelo menos na minha definição. Então, um exemplo. Se você tem aqui funcionário f, observe que da maneira como a gente implementou, funcionário não é abstrato, tá? Mas imagine que você tem um trecho de código que está assim, ó. Se responsável do departamento for verdadeiro, você faz f igual a new gerente, cria um gerente, tá? Se não, new coordenador, f.imprime. Esse f.imprime vai ser o quê? Esse imprime, ele poderia ser o imprime do funcionário comum, poderia ser o imprime que foi anulado pelo gerente, o imprime que foi anulado ou sobrescrito ou sofreu override do coordenador. Então esse código também é polimórfico. Bom, agora o assunto pacotes. Imagina um sistema muito grande, né? Nesse caso, seria inadequado você colocar todas as suas classes no mesmo subdiretório. Aí, o ideal é que você consiga quebrar isso. Da mesma forma que a gente agrupa métodos e atributos relacionados no mesmo objeto, numa mesma classe, faz sentido você agrupar classes relacionadas criando um pacote, ou seja, vamos usar o sistema de pastas, seja do Linux, seja do Mac, seja do Windows, né? Isso sempre existe em todos os computadores de uma forma geral, tá? Então você agrupa classes semelhantes dentro de um mesmo pacote. Então o pacote ele vai ser implementado na forma de um subdiretório do sistema. Pode ser Unix, pode ser Windows, etc. Contendo essas classes com um propósito semelhante. Então, para criar um pacote, o que a gente faz? A gente coloca as classes componentes no mesmo diretório e a gente define a instrução package no início do arquivo, antes mesmo da definição da classe. Então, imagina que você tenha, por exemplo, um package financeiro.banco.correntistas. Então, eu poderia ter, nesse pacote que a gente está fazendo, imagine que eu tenha uma conta comum, né, de usuários comuns, uma conta especial para usuários especiais, que lá tem cheque especial, aquelas coisas todas, ou então uma conta poupança, ou uma conta de investimento, né? Então seriam classes diferentes que eu vou colocar dentro de uma pasta, a pasta financeiro, banco, correntistas. Aí com isso eu defino, antes de definir, de colocar a instrução public class, conta, public class, especial, public class, poupança, que são as classes dessa aplicação bancária, eu colocaria package financeiro, banco, correntistas. Tá? Então o pacote ele vai ser implementado na forma de um subdiretório do sistema de arquivos, seja Unix, Windows, etc. Quando você precisar usar uma outra classe presente num pacote, você vai usar a instrução import. Então, por exemplo, eu quero usar na minha classe um objeto do tipo conta, no caso uma conta comum. Então eu faço import financeiro.banco.correntistas.conta. Aí eu já posso utilizar a classe conta, referências do tipo conta no código que estou escrevendo. Mais um pouco sobre o pacote. O pacote ele pode ou não estar dentro de um arquivo jar, que é um formato compatível com o zip, né? Entretanto, é importante que ele seja acessível à aplicação a partir do diretório corrente, ou seja, se você vai executar uma aplicação, tá, num diretório default, você tem que ter uma forma de a sua aplicação enxergar esse pacote.
tá? Então você, por meio do class path, né, e aí vai depender isso seja no Unix, seja no Windows, etc. Ou então você pode colocar, por exemplo, na hora de executar na linha de comando, colocar java-class path e dizer qual é a pasta onde vai começar a sua aplicação, tá? O nome do pacote resolve também a ambiguidade de nomes de classes criadas por duas empresas diferentes. Então imagina que você criou uma classe conecta, tá? Para fazer alguma conexão. Então tem essa empresa aqui, vamos supor que tem uma empresa chamada activetecnologia.com.br, tá? Não estou fazendo nenhuma propaganda, nem sei se existe essa empresa por aí, tá? Então imagina que você tem lá, package, você cria um nome único, normalmente não, isso é inerente à internet. As empresas têm lá um endereço web que é único. Duas empresas não podem registrar o mesmo endereço web, tá? Então por isso que é importante que uma empresa registre o seu domínio web. Então ela vai registrar, por exemplo, activetecnologia.com.br. Então se ela criar um package br.com.activetecnologia, ou seja, de trás para diante, ou seja, BR, aí vem todas as empresas do Brasil, com empresas comerciais, aí todas as empresas comerciais do Brasil. Aí o nome específico da empresa. Dentro do nome específico da empresa, pode ter os diversos departamentos da empresa ou um pacote de utilitários. Aí você colocou aqui. Aí nessa pasta que você cria a sua classe conecta, para conectar o banco de dados ou conectar a internet, alguma outra coisa. Se sua aplicação comprar pacote de terceiros e tiver um pacote chamado conecta de terceiros, não tem problema de conflitos. Por quê? Porque esse conecta que você criou aqui na sua empresa é o conecta que está presente no pacote br.com.activetecnologia.util. Não vai conflitar com br.com.google. sei lá o que do Google, tá? Ou seja, vai ser uma classe talvez com o mesmo nome, mas de um diferente pacote. Então essa é importante, é você organizar o código de forma que você possa utilizar classes, pacotes do mundo inteiro no seu projeto, sem que haja conflito, e eventualmente vão ter o mesmo nome, certo? Essa é a ideia. Com isso a gente pode propor um exercício que é o exercício do Lab 3, ou seja, vamos experimentar a programação orientada a objetos, o uso de classes abstratas, o polimorfismo e os pacotes. Então faça um programa Java composto das seguintes classes. A gente vai ter uma conta bancária, que vai ser uma classe abstrata, contendo nome, CPF, o saldo e o número de conta. Ora, isso a gente pode ter numa classe abstrata, ou seja, nome. Vai ter um nome de um correntista, CPF, o saldo, o número de conta. Uma classe comum, que é a subclasse de conta. Uma classe poupança, que é a subclasse de conta, mas tem o atributo taxa de juros que vão ser pagos para o correntista. Ou seja, vamos supor que tenha 3% ao ano. Então é isso que vai pagar. Por menor que seja, é isso que vai pagar. E aí tem uma conta especial, subclasse de conta também, mas tem a taxa de juros que é cobrada. Tá? Por exemplo, 5% ao mês, que é bastante alto. Tá? E também o atributo limite do cheque especial, ou seja, se você passar no seu cheque especial durante... você tem lá R$500 na sua conta. Você dá um cheque de 2.000 e o seu cheque especial de 3.000, ele vai aceitar, tá? Porque você tem 500 na conta, deu um cheque de 2.000, sua conta ficou 1.500 negativa, mas o seu limite de cheque é 3.000, nesse exemplo que eu coloquei, tá? Então, numa conta comum, se você não tiver um cheque especial e você passa um cheque, faz um débito de um certo valor, por exemplo, 2.000, e você tem só 500 na conta, esse cheque vai ser devolvido, vai gerar um erro, vai gerar um problema, ou vai gerar um código dizendo, olha, esse cheque vai ser devolvido, essa operação não será realizada, tá? Então, numa conta comum ou poupança, você tenta fazer um débito e você não tem esse valor, isso não vai acontecer. Você criaria também uma classe banco, ou se você quiser, uma classe agência, que é uma classe para conter contas. Aí você poderia usar arrays ou um vector, ou então um vetor mesmo, seria melhor, né, para você colocar contas nessa agência. Tá?
E aí teria um ponto de entrada da sua aplicação, uma aplicação muito simples, colocaria principal.java. Aqui você, da mesma forma que você fez para criar funcionários dependentes, você cria as contas, um banco, e realizar operações de crédito ou débito nessas contas. E listar no final das contas o banco, ou seja, você manda fazer banco.imprime ou agência.imprime, aí ele vai imprimir as contas, a situação, o devedor, assim por diante, tá? Em conta vai ter um método abstrato, então protected abstract, double, quer dizer que retorna aqui um valor real, crédito ou débito, então tem um valor que pode ser um crédito, né, um valor que você depositou, um valor positivo, ou um saque, um valor negativo. E aí o resultado vai ser aceito ou não. Então vai ser destinado a receber operações de crédito, positivas, como eu disse, ou débitos, operações negativas. A implementação, em especial, vai levar em conta o limite do cheque especial. E esse limite do cheque especial você pode colocar como uma constante lá na classe especial, tá? O limite do cheque especial. Ou mesmo um atributo, se você quiser colocar um atributo como sendo o limite do cheque especial daquele cliente. Acho até que fica melhor, tá? Então aí você vai aceitar ou recusar uma operação de débito. Ok? Então, da mesma forma que você fez lá o exercício de funcionário, aqui, né, você vai criar uma classe agência ou banco, né, que vai ter um conjunto de contas, e essas contas vão ser comum, poupança ou especial, sendo que tem uma classe maior que é o conta. Qual a diferença daquele outra aplicação? É que lá a gente tinha uma superclasse que era funcionário, que eu poderia definir um funcionário comum e teria o gerente coordenador. Eu poderia ter feito também, se eu achasse interessante, um funcionário abstrato e teria o funcionário comum, uma superclasse, uma subclasse, um funcionário gerente, que ali seria uma subclasse também, e uma subclasse coordenador, que seria a subclasse dessa classe funcionário. Ou seja, aqui não, aqui já que a gente aprendeu classe abstrata, conta não pode ser instanciado, tá? Ao contrário de funcionário no exemplo anterior, ok? A aplicação que você vai fazer é que vai definir a modelagem que você vai empregar, tá? Então, você, pensando no problema real, você vai definir se você vai colocar uma classe abstrata ou não, tá? No caso desse exemplo aqui de contas correntes, você poderia até fazer a conta comum ser a conta acima, né? Mas eu preferi fazer uma conta abstrata e ter a conta comum, a conta poupança e a conta especial. Numa classe figura, se eu fosse fazer um editor gráfico, aí não teria jeito, porque figura, evidentemente, é necessariamente abstrata. Ok, pessoal? Então, façam os exercícios, tentem fazer esses exercícios, boa sorte e vamos em frente. Na próxima aula a gente vai ver o assunto interfaces.